Muito bem, boa noite, queridos internautas. O nosso Hangout, então, de hoje, nós vamos falar sobre a Inquisição Protestante 2. Eu menciono 2 aqui porque é, já fiz um tema de um Hangout, a Inquisição Protestante. Então, aqui terão alguns casos um pouco é, acrescentadores, né, mais esclarecedores. Então, nós vamos colocar a Inquisição Protestante 2, autor Fernando Nascimento. Introdução. É um pouquinho maior do que o outro, mas acho que vale a pena a gente se inteirar e tomar conhecimento do que rola por aí, né? Nesse planeta chamado Terra. Então, nós às vezes nos tornamos obrigatoriamente um cosmopolitano, né? Introdução. O artigo que segue revela em rica bibliografia os números de mortos e requintes de crueldade dos incomparáveis tribunais eclesiásticos protestantes e deixará claro que as levianas acusações protestantes contra a Igreja Católica sorrateiramente mudaram a palavra Inquisição, que quer dizer apenas sindicância, investigação, em sinônimo de matança de pessoas. Ainda hoje, esse erro circula no meio protestante. Tal quimera caiu por terra quando o renomado historiador Agostino Borromeo, após demorado estudo sobre a Inquisição, concluiu que não chegaram a 100 o número de mortes cometidas por católicos que, em desobediência ao Papa, empregaram pena de morte contra os inquiridos. Antes, abramos um parêntese, para de fato mostrarmos, conforme os historiadores, que muita calúnia se lançou contra a Igreja Católica, no que concerne à falsa acusação de matança de centenas, milhares e até milhões de pessoas, pura lenda que na verdade não passava de mentira estratégica protestante, fomentada por anticatólicos como Russell Hope Robbins, o apóstata Dowling, Julius Baissac, Jean-François Reinhard. O próprio Rui Barbosa, quando principiante e inexperiente, traduziu O Papa e o Concílio, uma obra de um deles, do Dowling, e se arrependeu mais tarde, proibindo no prefácio a publicação da mesma, pelas calúnias apaixonadas. Dizia mais tarde Rui Barbosa: quando maduro e experiente, estudei todas as religiões do mundo e cheguei à seguinte conclusão: religião ou a católica ou nenhuma. Livro Oriente, Carlos Mariano, de M. Santos, 1998-2004, artigo 5º. Publicou a Agência Europeia de Notícias Zenit, Cidade do Vaticano, quarta-feira, 16 de junho de 2004. Atualmente, os pesquisadores têm os elementos necessários para fazer uma história da Inquisição sem cair em preconceitos negativos ou na apologética propagandista, afirma o coordenador do livro, Atas do Simpósio Internacional, A Inquisição. No volume, Agostino Borromeo, historiador, recolhe as palestras do Congresso, que reuniu ao final de outubro de 1998 no Vaticano historiadores universalmente reconhecidos especializados nesses tribunais eclesiásticos. Hoje em dia, afirmou-se terça-feira, em uma coletiva de imprensa de apresentação do livro, o professor da Universidade La Sapienza de Roma: os historiadores já não utilizam o tema da Inquisição como instrumento para defender ou atacar a Igreja. Diferentemente do que antes sucedia, acrescentou o presidente do Instituto Italiano de Estudos Ibéricos, o debate se encaminhou para o ambiente histórico, com estatísticas sérias. O especialista constatou que a lenda negra criada contra a Inquisição em países protestantes opôs uma apologética católica propagandista que em nenhum dos casos ajudava a conseguir uma visão objetiva. Isto se deve, entre outras coisas, indicou, ao grande passo adiante
dado pela abertura dos arquivos secretos da Congregação para a Doutrina da Fé, antigo Santo Ofício, ordenada por João Paulo II em 1998, onde se encontra uma base documental amplíssima. Borromeu ilustrou alguns dos dados possibilitados pelas atas do Simpósio Internacional à Inquisição. Revela ao historiador sobre os processos e condenação referentes ao Tribunal Católico. Dos 125 mil processos de sua história, a Inquisição espanhola condenou à morte 59 bruxas, na Itália acrescentou foram 36 e em Portugal 4. Se somarmos estes dados, comentou o historiador, não se chega nem sequer a 100 casos. A Inquisição na Espanha, afirmou o historiador em referência ao tribunal mais conhecido, celebrou entre 1540 e 1700 44.674 julgamentos. Os acusados condenados à morte foram 1,8%, e destes 1,7% foi condenado em contumácia, ou seja, pessoas de paradeiro desconhecido ou que em seu lugar se queimavam ou enforcavam bonecos. Até aqui a notícia de Zenit, org. Outro historiador, o protestante Henry Charles Lea, cita 47 bulas, nas quais a Santa Sé continuamente insiste na jurisprudência que deve se observar nos tribunais eclesiásticos católicos. Alertam para não cair na violência e injustiças frequentes dos juízes leigos. Basta folhear a monumental obra do próprio Lea para convencer-se de que, na realidade, as bruxas foram perseguidas e condenadas mais pelos detentores do poder civil e pelos protestantes do que pelo próprio Tribunal Católico. Também o historiador Daniel Rups é categórico nos seus registros. Foram numerosos os cânones dos concílios que, excomungando os hereges e proibindo os cristãos de lhes darem asilo, não admitiam que se utilizassem contra eles a pena de morte. Deviam bastar as penas espirituais, ou, quando muito, as penas temporais moderadas. João Paulo II enviou uma mensagem com motivo da apresentação das atas do Simpósio Internacional sobre a Inquisição, na qual sublinha a necessidade de que a Igreja peça perdão pelos pecados cometidos por seus filhos através da história. Ao mesmo tempo, declarava, antes de pedir perdão, é necessário conhecer exatamente os fatos e reconhecer as carências ante as exigências cristãs. Pelos filhos da Igreja Católica, que em desobediência cometeram alguns crimes, o Papa João Paulo II pediu perdão. Mas quando o protestantismo parará de deturpar, omitir e caluniar, reconhecendo finalmente os extermínios que cometeu e atribuiu maldosamente aos católicos. Fecha parênteses. Vejamos então a verdade documental e a crueldade sem precedentes dos tribunais protestantes. A quantidade de registros literários dos próprios protestantes é vasta, porém estranhamente ocultada pelos livros escolares, pela imprensa e mídia em geral. Muitas vezes vemos o que é omitido pelo lado protestante, sendo por esses veículos atribuídos maldosamente à Igreja Católica. O próprio Lutero nos legou o relato dessa prática. Anos antes de lançar-se em revolta aberta, dizia: os hereges não são bem acolhidos se não pintam a Igreja como má, falsa e mentirosa. Só eles querem passar por bons. A Igreja já há de figurar como ruim em tudo. Franca Leonel, S.J., A Igreja, a Reforma e a Civilização, edição Agir, 1952, sexta edição, página 200. Uma vez no protestantismo, já ensinava Lutero aos protestantes que mal pode causar se um homem diz uma boa e grossa mentira por uma causa meritória e para o bem da Igreja luterana. Grisar Hartmann, S.J., Martin Luther, His Life and Work, The New Man Press, 1960, página 522. Logo, a mentira, a omissão e o falso testemunho se tornaram a coluna da doutrina dos pseudo-reformadores protestantes. A crueldade foi especialmente severa na Alemanha protestante. As posições de Lutero contra os anabatistas causaram a morte de pelo menos 30 mil camponeses. Calvino, pai dos presbiterianos, mandou queimar o espanhol Miguel Servet,
Grisard, médico descobridor da circulação sanguínea, acusado de heresia. Servet foi preso e julgado em Lyon, na França. Conseguiu evadir-se da prisão e, quando se dirigia para a Itália através da Suíça, foi novamente preso em Genebra, julgado e condenado a morrer na fogueira por decisão de um tribunal eclesiástico, sob direção do próprio Calvino. A sentença foi cumprida em Champel, nas proximidades de Genebra, no dia 27 de outubro de 1533. Puseram-lhe na cabeça uma coroa de juncos, impregnada de enxofre, e foi queimado vivo em fogo lento, com requintes de sadismo e crueldade. O luterano Benedikt Karpozov foi legista brilhante e figura esclarecida, até hoje ocupando lugar de destacado na história do direito penal. Mas perdia a compostura contra a bruxaria, que considerava merecedora de torturas 3 vezes identificadas com respeito a outros crimes e 5 vezes punível com pena de morte. Protestante fanático, afirmava, quando velho, ter lido a Bíblia inteira 53 vezes. Assinou sentença de morte contra 20.000 bruxas, apoiando-se principalmente na lei do Antigo Testamento, não compreendendo o verdadeiro significado da Bíblia. Considerava o Pentateuco como lei promulgada pelo próprio Deus. Supremo legislador Karpozov, para condenar à morte, usava Levíticos 19, 31, 26, 27, Deuteronômio 12, 1 ao 5. Citava de preferência o Êxodo 22 e 18. Não deixarás viver a feiticeira. Outro famoso perseguidor de bruxas na Alemanha foi Nikolaus Romme, considerado grande especialista e que escreveu um longo tratado sobre bruxaria. Teve sobre sua consciência a morte de 900 pessoas. Já Froilai, reitor da Universidade de Innsbruck e catedrático de Direito, que chegou a ser chanceler da Alta Áustria, insistia em que não só as supostas bruxas fossem condenadas, senão também seus filhos, e não se precisava muito para ser considerada bruxa, pois o seria qualquer pessoa que não tivesse um olhar franco. Naquele ambiente de superstição, crueldade e pânico perante as bruxas, foi possível o aparecimento de um Franz Buirmann, pervertido, magistrado protestante, degenerado, inimigo da bruxaria. Era um juiz itinerante. Referindo-se a ele, dizia seu contemporâneo Hermann Lohr: preferiria 1000 vezes ser julgado por animais selvagens, cair numa fossa cheia de leões, de lobos e ursos, do que cair em suas mãos. Deste impiedoso juiz se afirma que somente em 2 incursões que realizou por pequeninas aldeias ao redor de Bonn, que perfaziam um total de 300 pessoas, contando-se crianças e velhos, queimou vivas nada menos que 150 pessoas. Consta que, ao menos em 2 oportunidades, da viúva Bofgen e do alcaide de Rheinbach, o juiz se apoderou de todos os bens dos condenados à fogueira. O alcaide de Rheinbach era seu inimigo político. Em Bamberga, sob a administração de um bispo protestante, queimou-se 600 pessoas. Na Genebra protestante, foram queimadas 500 pessoas no ano 1515. Se os protestantes do passado nenhum valor davam a essas muitíssimas vidas ceifadas no fogo, muito menos valor dão os protestantes de hoje, que por ignorância, orgulho ou omissão se excusam de um simples pedido de perdão para não ter que admitir as iniquidades que falaciosamente atribuem aos outros. A técnica é a mesma do gatuno que bate uma carteira e grita: pega, ladrão! Baseados no grito do gatuno, as mal informadas ou mal intencionadas editoras de livros didáticos, a imprensa e a mídia fazem o resto do trabalho sujo. Tudo contribui para a perdição do que não busca conhecer a verdade. Dizia Marcos Moreira Lassance Pimenta: ao ignorante basta uma mentira bem contada para que a tenha como verdade, e ao sábio não há mentira que o impeça de buscar a verdade. Bibliografia: Agência Zenit, Sunday, 20 de junho de 2004. Segundo, Henry Charles Lea, A History of the Inquisition of the Middle Ages, 3 volumes, Nova York.
Harper, 1888, principalmente volume 1, página 137 SS. Tradução de Salomon Reinhard, Histoire de l'Inquisition au Moyen Âge. Ouvrage traduit sur l'exemplaire revu et corrigé de l'auteur. Então, História da Inquisição na Idade Média, obra traduzida sobre o exemplar revisto e corrigido do autor. 3 volumes, Paris, 1900 a 1902, volume 3. Daniel Rops, História da Igreja de Cristo, volume 3. A Igreja das Catedrais e das Cruzadas, quadrantes, páginas 605 a 606. Quarto, Veit, Valentim, História Universal, Livraria Martins, Editora São Paulo, 1961, tomo 2, página 248 a 249. Temos aqui também http, barras inclinadas paralelas à direita, www.adventistas.com, marco 2003, /Miguel, -servetus.htm. Sexto, Benedict Karpzov, Practica Nova Rerum Criminalium Imperialis Saxonica in 3. Partes Divisão, Wittenberg, 1635. Nicolas Romme, Daemonolatriae, Libre 3, Lyon, 1595, Colônia, 1596, Frankfurt, 1597. John Christopher Fröhlich von Fröhlichsberg, de Sorcelleria, Innsbruck, 1696. Tradução: Animismos, Paris, Oriente, 1964, página 62 SS. C.F. Jacques Finet, Erotismo e Sorcellerie, Verviers, Bélgica, Gerard, 1972, tradução de Charles-Marie Antoine Bouéry, Erotismo e Feitiçaria, São Paulo, Mundo Musical, 1973, página 41. Décimo, W. Bloomberg, The Mind of Man, A Mente do Homem, The History of Man's Conquest of Mental Illness, A História da Conquista de Homem de doenças mentais, doenças da mente. Segunda edição, Nova York, Harper, 1959, tradução, A Mente do Homem, Buenos Aires, 1940. As severidades dos tribunais protestantes. Foram terríveis os genocídios causados pelos protestantes na Alemanha. Então, a Alemanha estava dividida em mais de 300 circunscrições, cada uma delas com seu próprio Supremo Tribunal Civil e seu direito particular. A perseguição às bruxas e a severidade dos castigos dependiam geralmente dos respectivos senhores de cada região, que governavam com muita independência e poder quase absoluto. Dentro de cada região havia oscilações pendulares, inclusive extremas, segundo os critérios subjetivos do mesmo senhor e segundo os conceitos das diversas sucessões no poder, através dos anos e dos séculos. Daí a dificuldade em se calcular o número de pessoas condenadas à fogueira e à forca na Alemanha. Mas das crônicas e processos regionais que chegaram até nós, cabe deduzir que as vítimas se contaram por milhares. Gardner calcula 9 milhões. Morrow simplesmente diz que foram milhões. W. A. Schroeder, contemporâneo aos fatos, anotou que nas localidades de Bamberg e Zeil, entre 1625 e 1630, 5 anos se realizaram nada menos que 900 processos de bruxaria. Deles, numa exceção, 236 terminaram com condenação à morte na fogueira. Só no ano 1617, em Würzburgo, foram queimadas 300 bruxas. Em total, nesta região, as atas apresentam 200 condenações à morte. Em 20 anos, de 1615 a 1635, em Estrasburgo, houve 5.000 queimas de bruxas. Em cidades pequenas como a Imperial, Offenburg, que só tinha entre 2 a 3 mil habitantes, se desenvolveram acérrimas perseguições às bruxas durante 3 decênios, e em só 2 anos, segundo as atas, foram queimadas 79 pessoas. Segundo Verity Murphy, em 16 de 6 de 2004, da BBC de Londres, o novo e mais completo relatório da Inquisição
indica que no auge da Inquisição a Alemanha protestante matou mais bruxas e bruxos que em qualquer outro lugar. Na Suíça, quando protestante, os casos de condenação de bruxas descritos nas crônicas conservadas chegam a 5.417. Nos Alpes austríacos, as mortes chegaram ao menos a 5.000. Era absolutamente falsa a afirmação de muitos autores protestantes ingleses de que a Inglaterra foi uma exceção dentro da bruxomania geral. Segundo Even, que cita documentos oficiais, o número de condenados à pena de morte por bruxaria na Inglaterra protestante, exatamente de 1541 a 1736, teria sido menos de 1.000. As condenações à morte teriam sido menos de 30% das acusações. Mesmo assim, o comportamento inglês não fugiu ao ditado de que não há regra sem exceções. Na Inglaterra, destaca-se o protestante Matthew Hopkins, que se autodenominava descobridor geral de bruxas. Parece que era um sádico encoberto. Quando encontrava uma mulher que excitava seus instintos sexuais anormais, obrigava-a a despir-se na sua presença e começava a fincar com uma agulha as diversas partes do corpo dela. Assim se procuravam áreas insensíveis, o que seria sinal de possessão demoníaca. Mas ele mesmo, diante de outros protestantes, foi acusado de possuir estranhos poderes. Submetido às provas de bruxaria que empregara, foi condenado e morto. Na Inglaterra era necessário aplicar torturas. Às vezes se deram porque a condenação frequentemente era sentenciada sem necessidade de confissão por parte do acusado. Em 1562, a rainha Elizabeth e a versão definitiva do Witch Act, ou a Lei contra os Bruxos, de Jacques I em 1604, condenavam à morte a pessoa que tivesse feito qualquer malefício pretendendo acabar com a vida ou danar o corpo de alguém. Mesmo que não se percebesse efeito nenhum do malefício, esta lei se manteve em vigor na Constituição até 1736. Os protestantes antes do Reino Unido foram lentos. Na Inglaterra do século XVII, na área da interpretação dos fenômenos misteriosos, ainda graçava a superstição demonológica e houve várias condenações. O último juízo foi por bruxaria. Foi já entrado o século XVIII, em 1717, e ainda demorariam mais 20 anos para abolir o Estatuto Inglês contra as Bruxas, em 1736. A última morte por condenação como bruxa na Escócia foi em 1738. Na Irlanda, a lei contra a bruxaria não foi abolida até 1821. Em 1863, segunda metade do século XIX, o povo inglês ainda linchou um velho por considerá-lo bruxo. As perseguições protestantes atravessaram o Atlântico e chegaram aos Estados Unidos da América. O primeiro corpo de estatutos, The Body of Liberties, que houve em Massachusetts, é de 1641. Nele se diz: se algum homem ou mulher é bruxo que manifesta ou consulta um espírito familiar, será enviado à morte. A revisão de 1649 reiterava a mesma lei, com pena capital. De sua vigência é um exemplo famoso o processo das bruxas de Salem, em 1692, como resquício ainda hoje em alguns estados americanos. A pena de morte é vista com naturalidade. Aos condenados gravemente pela justiça, mudaram apenas os réus e a forma de exterminar. O pânico da população perante as bruxas e a ira contra elas refletem-se no caso de Anne Hibbins. Parece que foi acusada por motivos meramente socioeconômicos. Era irmã de um rico comerciante e antigo assistente da colônia, Richard Billingham, que fora governador da Baía de Massachusetts. O júri a condenou. Os juízes não aceitaram o veredito. O caso foi levado à Corte Geral. Foi fácil incitar a opinião pública, tanto pressionaram a corte que Anne Hibbins foi condenada à morte. Até crianças eram queimadas pelos protestantes. No ano 1670, na Suécia, houve um processo deplorável como consequência das declarações arrancadas pelas interrogações feitas pelos teólogos protestantes. Foram queimadas 70 mulheres.
açoitadas mais 56, queimadas 15 crianças que já tinham chegado aos 16 anos e outras 40 foram açoitadas. Na Alemanha protestante, o poder civil condenou Ana Maria Schugerin, foi decapitada como bruxa em 1759. No dia 18 de junho de 1782, o governo protestante ainda decapitou uma bruxa na Suíça. Agora os protestantes têm aqui reunidos grande parte dos números de mortes, nomes e documentos para a própria cruel inquisição de seus tribunais que tanto omitem, e isso não é tudo. Atacada por um diabólico ódio racial, Lutero, antes de sua morte, lançou o panfleto contra judeus e as suas mentiras, onde pregava aos alemães toda sorte de desumanidade contra os judeus, culminando no Holocausto nazista. Esta obra está produzida na História do Antissemitismo de Leon Poliakov. Dia 6 de maio de 1527, quando saquearam Roma, cerca de 40 mil homens espalharam na cidade eterna o terror. A violência e a morte eram 6 mil espanhóis, 14 mil italianos e 20 mil alemães, quase todos luteranos. Esses últimos indivíduos perversos, gananciosos, desprovidos de qualquer escrúpulo, gritavam: Viva Lutero, nosso Papa! Ávidos, incansáveis na busca das riquezas, dos despojos dos inimigos, os languenetes luteranos e os outros invasores assaltaram, estupraram, saquearam, incendiaram, trucidaram, arrebentaram as suas vítimas, jogaram crianças pelas janelas ou as esmagaram contra as paredes. Grande parte da população foi dizimada. Conforme disse Maurice Andrew, esse ataque a Roma superou em atrocidade todas as tragédias da história, até mesmo a destruição de Jerusalém e a tomada de Constantinopla. Todo esse genocídio, com requintes de crueldade, parece encontrar doce justificativa nas palavras de Lutero, pai do protestantismo, do somente a fé. Seja um pecador e peque fortemente, mas creia e se alegre em Cristo mais fortemente ainda. Se estamos aqui, neste mundo, devemos pecar. Pecado algum nos separará do Cordeiro, mesmo praticando fornicação e assassinatos milhares de vezes ao dia. Carta a Melanchthon, 1º de agosto de 1521. American Edition, Luther's Works, Volume 48. Então, é edição americana, trabalhos, obras de Lutero, volume 48, página 281 a 282, editada por H. Lehmann, Fortress, 1963. Esta fé de Lutero, apesar de dirigida pela vontade, é um simples ato do intelecto. Apesar de necessária a salvação, não é suficiente. Tiago diz que mesmo os demônios têm esta fé. É por este motivo que ele diz: Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2:24. Infelizmente, Lutero designou esta carta do apóstolo de carta de palha. Ele não entendeu o que Tiago estava querendo dizer sobre a fé de Abraão. Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Tiago 2:22. Sob o erro do pai do protestantismo, as seitas evangélicas ainda hoje pregam que seus seguidores já estão salvos, só porque simplesmente creem em Jesus. Se assim fosse, iriam encontrar Lúcifer no céu. Bibliografia: Gerald Gardner, Ursprung und Wirklichkeit der Hexen, Weilheim, 1965, página 305. F. Morrow, no Prólogos e Montaigne Summers, The History of Witchcraft and Demonology, segunda edição, Nova York. Terceiro, citado por Merzbachen, de Hexenprozesse in Franken, Munique, 1975. Kurt Baschwitz, Hexen und Hexenprozesse, die Geschichte eines Massenwalms und Bekämpfung, Munique, 1963. Uso a tradução de Ana Grossman, Brujas e Processo de Brujeria, Barcelona, Luiz de Caraut, 1968, página 261. Quinto, C.F. Wilhelm Gottlieb Soldan, Geschichte der Hexenprozesse aus der Quellen dargestellt, Stuttgart, 1843, segunda edição revisada, Soldan Ludwig,
Julius Heppe, Geschichte der Hexenprozesse, 2 volumes, Stuttgart, 1880, terceira edição revisada. Zoltan Heppe Max Bauer, com o mesmo título, Munique, 1012, tomo 1º, página 530. Idem, Zoltan Heppe Max Bauer, Ibeden, página 251. Na tese doutoral de G. Bader, de Hexenprozesse in der Schweiz, Zurich, 1945, página 219. Fritz Billhoff, Hexenglaube und Hexenverfolgung in der österreichischen Alpenländer in Quellen zur deutschen Volkskund, 1934, caderno 6, página 159. C.L. Evan, Witchcraft and Demonianism, Londres, Miller, 1970, Witch Hunting, Witch Trial, Londres, 1062, Nova York, Harper, 1971, T. Ramiro A. Cali, La Magia Negra y el Ocultismo, Técnicas para el Conocimiento de sí mismo y de los demás, Barcelona, Cedel, 1968, páginas 271S. C.F. Ronald Seth, Children Against Witches, Londres, Robert Hale, 1969, p. 14, Davis, 4 Centuries, OP, CIT. Meyer, La Brujeria, OP, CIF, página 216. Fox Science, OP, CIT, página 25, sobre a bruxaria na Inglaterra, Peter Haining, A Circle of Witches, An Anthology of Victorian Witchcraft Stories, Londres, Robert Hale, 1971, idem, The Anatomy of Witchcraft, Londres, Souvenir, 1972, tradução de René Cadenas Barrios, La Anatomia de la Brujería Mexicodiana, 1976, The Body of Liberties, reproduzido por William Whitmore, edição. The Colonial Laws of Massachusetts, reprinted from the editions of 1660, com suplementos para 1672, contendo também o Corpo de Liberdades, de 1641, Boston, City Council, 1889. Ibiden, Liberty, 94, Capitol, Lava, page 55. C.F. Winfield Nevins, Witchcraft in Salem Village, em 1692, Salem, Massachusetts, Salem Press, 1916, página 29S. Thomas Hutchinson, History of the Colony of Massachusetts Bay, Londres, Thomas and John Fleet, 1764, p. 187. William F. Poole, Witchcraft in Boston, in Justin Windsor, Memorial History of Boston, Boston, Tickner, 1881, tomo 2, página 130. B. Becker, The Beethoven World, Amsterdã, página 576 a 587, tradução Le Monde Enchanté, 6 volumes, Paris, 1964. Meyer, La Brujeria, OP, CIFP, 216, postado por teste às 19h48, 29 segundos. Conheça um pouco mais sobre a Inquisição Protestante. Então, você pode procurar Inquisição Protestante, Inquisição Evangélica ou Morte de Inocentes no maior país protestante. Então fica aqui mais esse hangout para quem quiser alguns dados e pesquisar a respeito não só da Inquisição Católica e da Contra-Reforma Católica, como também da Reforma Protestante e da Inquisição Protestante. Nós temos aí os dois lados da moeda, né? Muito obrigado, então, pela atenção e até um próximo encontro. Os historiadores que muita calúnia se lançou contra a Igreja Católica no que concerne à falsa acusação de matança de centenas, milhares e até milhões de pessoas, pura lenda,
que na verdade não passava de mentira estratégica protestante fomentada por anticatólicos como Russell Hope Robbins, o apóstata Dowling, Julius Baissac, Jean-François Reinhardt. O próprio Rui Barbosa, quando principiante inexperiente, traduziu O Papa e o Concílio, uma obra de um deles, do Dowling, e se arrependeu mais tarde, proibindo no prefácio a publicação da mesma, pelas calúnias apaixonadas. Dizia mais tarde Rui Barbosa: quando maduro e experiente, estudei todas as religiões do mundo e cheguei à seguinte conclusão: religião ou a católica ou nenhuma. Livro Oriente, Carlos Mariano, de M. Santos, 1998, 2004, artigo 5º. Teirar e tomar conhecimento do que rola por aí, né? Nesse planeta chamado Terra. Então, nós às vezes nos tornamos obrigatoriamente um cosmopolitano, né? Introdução. O artigo que segue revela em rica bibliografia os números de mortos e requintes de crueldade dos incomparáveis tribunais eclesiásticos protestantes e deixará claro que as levianas acusações protestantes contra a Igreja Católica sorrateiramente mudaram a palavra Inquisição, que quer dizer apenas sindicância, investigação, em sinônimo de matança de pessoas. Ainda hoje esse erro circula no meio protestante. Tal quimera caiu por terra quando o renomado historiador Agostino Borromeo, após demorado estudo sobre a Inquisição, concluiu que não chegaram a 100 o número de mortes cometidas por católicos que, em desobediência ao Papa, empregaram pena de morte contra os inquiridos. Antes, abramos um parêntese, para de fato mostrarmos conforme se encaminhou para o ambiente histórico, com estatísticas sérias. O especialista constatou que a lenda negra criada contra a Inquisição em países protestantes opôs uma apologética católica propagandista que em nenhum dos casos ajudava a conseguir uma visão objetiva. Isto se deve, entre outras coisas, indicou, ao grande passo adiante dado pela abertura dos arquivos secretos da Congregação para a Doutrina da Fé, antigo Santo Ofício, ordenada por João Paulo II em 1998, onde se encontra uma base documental amplíssima. Borromeu ilustrou alguns dos dados possibilitados pelas atas do Simpósio Internacional à Inquisição. Revela ao historiador sobre os processos e condenação referentes ao Tribunal Católico. Dos 125 mil processos de sua história, a Inquisição espanhola condenou à morte 59 bruxas, na Itália acrescentou foram 36 e em Portugal 4. Se somarmos estes dados, comentou o historiador, não se publicou a Agência Europeia de Notícias Zenit, Cidade do Vaticano, quarta-feira, 16 de junho de 2004. Atualmente, os pesquisadores têm os elementos necessários para fazer uma história da Inquisição sem cair em preconceitos negativos ou na apologética propagandista, afirma o coordenador do livro, Atas do Simpósio Internacional, A Inquisição. No volume, Agostino Borromeo, historiador, recolhe as palestras do Congresso, que reuniu ao final de outubro de 1998 no Vaticano historiadores universalmente reconhecidos especializados nesses tribunais eclesiásticos. Hoje em dia, afirmou-se terça-feira, em uma coletiva de imprensa de apresentação do livro, o professor da Universidade La Sapienza de Roma, os historiadores já não utilizam o tema da Inquisição como instrumento para defender ou atacar a Igreja. Diferentemente do que antes sucedia, acrescentou o presidente do Instituto Italiano de Estudos Ibéricos, o debate Muito bem, boa noite, queridos internautas. O nosso hangout, então, de hoje, nós vamos falar sobre
a Inquisição Protestante 2. Eu menciono 2 aqui porque é, já fiz um tema de um hangout, a Inquisição Protestante. Então, aqui terão alguns casos um pouco é, acrescentadores, né, mais esclarecedores. Então, nós vamos colocar a Inquisição Protestante 2, autor Fernando Nascimento. Introdução. É um pouquinho maior do que o outro, mas acho que vale a pena a gente se